Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai finalizar o nosso capítulo 3, onde a gente falou sobre o campo brasileiro. Falamos um pouco da história do campo, falamos sobre os ciclos econômicos, produção de cana-de-açúcar, produção de café, produção de soja, falamos das propriedades, falamos do latifúndio e do minifúndio. E a gente vai finalizar hoje falando um pouco do uso da terra, falando um pouco da agricultura e do meio ambiente, falando de pecuária e agronegócio. Então, vem comigo. Bom, pessoal, quando a gente fala em pequena propriedade, minifúndio, nós estamos falando também de agricultura familiar. O que é uma agricultura familiar? São pequenos lotes e a mão de obra é quase que exclusivamente da família. Então é o pai com os filhos, um sobrinho, um tio, ou seja, todo mundo ali da família que está cultivando essa pequena lavoura, tá? E o que eles produzem? Produzem alimentos, frutas, verduras, hortaliças, é, sobretudo as pessoas que trabalham nas feiras. Então, quando a gente vai lá na feira do produtor, comer pastel e ver as barracas de legumes, de frutas, são pequenos proprietários. Eles moram geralmente em chácaras em Maringá, Sarandi, Paysandu, Marialva, produzem esses alimentos e comercializam nas feiras, ou em alguns casos eles têm contratos com o supermercado, então eles fornecem para os supermercados. Eu já mencionei para vocês que hoje determinados produtos a gente consegue fazer até o rastreio. Então vão lá no mercado, tá lá, olha, esse brócolis foi produzido na fazenda tal, em tal lugar, em tal dia foi colhido. Então, por conta da qualidade desses produtos, eu tenho até o rastreio dele e você pode saber da onde você está comendo. Beleza? Bom, aí, diferente da agricultura familiar, nós temos o agronegócio e a agroindústria, tá? O agronegócio, pessoal, é toda a produção complexa do campo. É aquele agricultura intensiva. Lembrando, o que significa intensivo? Intenso, forte, bastante. É aquela agricultura pensada no mercado externo, na produção de commodity, no sistema de plantation, que são aquelas grandes áreas de monocultura, de utilização de maquinário agrícola, de sementes selecionadas, de defensivos químicos. Tudo isso envolve o agronegócio, mas não só isso, é tudo que está em volta disso. Então, é a produção, é o laboratório que faz o defensivo e faz a semente, é a empresa que faz, a montadora que faz as máquinas, é cooperativas que recebem essa produção, centro de distribuição, tudo isso, transporte da mercadoria, então os caminhoneiros também fazem parte do agronegócio, tudo isso ele é agronegócio, tá, pessoal? Uma coisa que eu devo mencionar para vocês também é o arrendamento de terra. O que é um arrendamento de terra? Falei para vocês que para você plantar soja, demanda mão de obra, demanda maquinário, demanda ter conhecimento agrícola, e nem todos os produtores têm isso, sobretudo os pequenos produtores. Então, o que está acontecendo hoje? Tem muitas pessoas que têm uma terra, um tamanho lá, não chega a ser um latifúndio, é um minifúndio ali, um pequeno espaço, e eles desistem de viver do campo. Eles vão para a cidade, mas eles não vendem as suas terras, eles arrendam. Eles arrendam para quem? Para outras pessoas. Então, o cara que tem dinheiro vai lá e fala: beleza, eu vou plantar soja nessa tua terra, o engenheiro agrônomo eu contrato, o maquinário eu contrato e parte do meu lucro eu repasso para você depois por ter cedido a terra. Isso é chamado arrendamento. E tem também as cooperativas. É uma maneira de você ajudar os pequenos produtores a produzirem soja, a produzirem milho, oferecer para eles suporte técnico, oferecer o uso de maquinário, sementes de qualidade, para que eles também possam entrar no agronegócio e não fiquem apenas naquela agricultura familiar. Então, isso tudo é o agronegócio. E agora, o que é a agroindústria? Agroindústria, pessoal, é quando a gente transforma essa matéria-prima. O agronegócio basicamente produz matéria-prima, vai produzir soja, gado, milho.
Essas matérias-primas, elas são importantes, mas o valor que elas são negociadas é muito baixo. Então, qual a maneira de você ganhar mais dinheiro com isso, com essa atividade? É industrializando essa matéria-prima, beneficiando ela e colocando ela no mercado novamente. O que eu estou dizendo? Bom, para que as pessoas plantam soja? Para fazer óleo de soja, para fazer manteiga, não, margarina, né? Manteiga é do leite. Para fazer a margarina, para fazer ração animal. Tem os japoneses comem muito miso, que é uma pasta de soja, inclusive é muito utilizado no lamen. Para quem assiste Naruto, miso lamen é um caldo feito com essa pasta de soja. Shoyu. Então, é mais caro você vender óleo de soja, margarina, shoyu, tofu, que é um queijo feito à base da soja, do que você vender simplesmente a soja. Então você colhe essa soja do campo, beneficia ela e coloca no mercado com valor agregado, buscando uma rentabilidade maior. Isso se faz com várias coisas. Por exemplo, o que nós fazemos com cana? Pode gerar tanto o açúcar, pode gerar álcool, né? Laranja, suco de laranja, girassol, vender óleo de girassol, o leite, pessoal, queijos de laticínios em geral. Tem muitos países da Europa que faz uma grana vendendo queijo. Tem lá, obviamente são queijos especiais, mas a ideia é, se a gente vender apenas leite, a gente vai perder dinheiro. Então, trabalhe esse leite. Vamos fazer queijo, vamos fazer outros derivados de leite, laticínios de modo geral e agregar valor a esse produto. Então, isso é a agroindústria, beleza? Então, dentro do agronegócio e da agroindústria, o nosso principal produto de exportação é a soja. Não sei se todo mundo já comeu soja ou já comeu alguma coisa derivada da soja, mas o Brasil é um dos grandes produtores de soja do mundo, tá? Em rumo a se tornar o primeiro. Então a soja, ela é uma planta de origem chinesa e ela ganhou o mercado mundial por essa versatilidade. Você consegue fazer óleo, manteiga, ração para animal, um monte de comida, carne de soja, leite de soja, tudo isso. Então é uma planta bastante versátil, tá? Ela ganhou espaço não só no Brasil como no mundo a partir dos anos de 1970, tá? E o que estava acontecendo especificamente no Paraná na década de 70? Paraná era um grande produtor de café. E o café, ele exige muita mão de obra. O café é uma árvore, né? Então você tem que ir lá, cada pessoa fazer a colheita do café, era bastante trabalhosa, demandava muitas pessoas. O que acontece? O preço do café começa a cair, cair, cair. Vem uma geada, que é quando nos meses de junho e julho faz bastante frio, forma essa camada de gelo nas folhas das árvores e a planta do café ela é muito sensível, ela não consegue sobreviver em temperaturas baixas. Em 1975, tem uma geada no Paraná, uma geada muito forte. Ele mata muitos pés de café e o Paraná decide que não vai mais investir no café, porque foi muito trágico, né? Ele vai investir no que então? Na soja. A soja ela necessita de maquinários, né? Não dessa tanto de mão de obra. Então é nesse período que a gente tem esse êxodo rural, a saída das pessoas do campo e ir para a cidade. No caso do Paraná, tá, pessoal? Então inicia-se aqui o cultivo da soja. E logo a soja ela se espalha para o centro-oeste. Ela vai para Mato Grosso do Sul, Goiás. Ela se estende por toda essa área do Cerrado brasileiro. Chega até em alguns lugares da Bahia, do Tocantins, do Piauí. Então, a área de soja aqui no Brasil, ela é muito grande mesmo. E como eu disse, o Brasil, ele ruma a se tornar o principal maior produtor de soja do mundo. Beleza? Agora, deixando um pouco de lado a questão de agricultura, vamos falar da pecuária. O que é a pecuária? A pecuária é a criação de animais, pode ser o gado, porco, peixe, frango, ovelha, cavalo. Tem alguns nomes específicos, tá, gente? Então, por exemplo, porcos, suinocultura, aves, avicultura, peixes, piscicultura. Mas, de modo geral, nós falamos de
pecuária, tá? A pecuária, ela também tem um modelo intensivo e extensivo. Então, primeiramente, o modelo intensivo. Modelo intensivo, o rebanho ele fica confinado. Então é um modelo que tem aquelas celas, aqueles currais, o pasto é bem fechado. Então, a produção, a quantidade de cabeça de gado, às vezes é um pouco menor. Você tem que fazer um controle bem rigoroso desse gado, porque boa parte deles, pelo menos aqui no Brasil, ele é destinado à produção leiteira. Então, você tem que fazer o controle bem de perto desse gado para acompanhar como que ele está se desenvolvendo, se não tem nenhuma doença. A gente já está vendo hoje com o coronavírus que aglomeração causa doença. Isso é a mesma coisa com os animais. Esses animais em espaço pequeno, tá? Compartilhando o mesmo ar, então pode passar doença de um para outro, tá? Como falei, produção leiteira e normalmente estão perto dos grandes centros urbanos. Você não pode deixar um leite lá longe que vai demorar para chegar na cidade, vai chegar estragado, vai demorar para pasteurizar, enfim. Então, normalmente essas áreas de pecuária intensiva, elas estão próximas de centros urbanos, são produtoras de leite e laticínios de modo geral, tá? Tem aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, muita da produção de gado de corte para alimento também é intensiva. Mas, de modo geral, o mundo prefere o gado brasileiro, porque o gado brasileiro de corte, ele não é intensivo, ele é extensivo. A pecuária extensiva, o gado, ele é criado em pasto. Ele não fica confinado naquele cubículo lá. Não, ele fica andando, fica pastando aí no pasto, comendo uma grama aqui, outra colar. Ele fica andando, tá? Tanto que se vocês olharem essa imagem, é um gado de corte. Vamos olhar outra aqui, uma vaca leiteira. Percebam que é bem diferente um do outro, inclusive as raças. Raças destinadas à produção de leite, holandesas, opa, para cá. Raças zebuínas para corte, para cá, beleza? Como essa atividade demanda grandes pastos, grandes extensões de terra, elas estão longe dos centros urbanos. Então, onde a gente vai encontrar a produção, essa pecuária extensiva no Brasil? No interior, interior de Goiás, Mato Grosso do Sul tem muito, tá? O controle sanitário desses gados também é feito, tá? Não é igual a pecuária intensiva, que tem você tá lá com um monte de gado confinado. Aliás, pessoal, só um parênteses aqui, tá? A pecuária intensiva não é só de gado. Então, por exemplo, aves, porcos, inclusive todos os anos, tem surto de gripe aviária em algum lugar e as pessoas têm que abater um monte de frango que não vai gerar consumo porque saiu uma doença nova. Então, todos os anos tem. Todos os anos. Sobretudo entre aves. Então, eles encontram lá uma ave que tem a doença, opa, contaminou o galpão inteiro aqui, o armazém inteiro, mata todo mundo, começa de novo, tá? Voltando aqui então, pecuária extensiva. Esse controle sanitário é feito também, mas como esse rebanho não está aglomerado, não tem tantas doenças, exceto o controle da febre aftosa, tá? É uma doença que atinge o gado, uma doença bem severa, bem preocupante. E se vocês já tiveram a oportunidade de viajar para o Paraguai ou para estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de vez em quando tem um caso de febre aftosa, para você atravessar a fronteira do estado, você vai passar por uma limpeza. Então você está lá no seu carro, vão jogar uma espécie de desinfetante, como se fosse um álcool em gel na sua mão, para que se seu carro estiver levando febre aftosa para o estado, ele seja desinfetado ali. Então, algumas vezes eu fui para o Mato Grosso, já faz muito tempo isso, acho que nem tem casos de febre aftosa no Brasil mais, porque a gente controla muito bem. Mas tem, por exemplo, no Paraguai. Então, fazem esse controle aí na fronteira. Beleza? Bom, dito isso, então, agora nós encerramos essa parte de agricultura e pecuária. Vamos falar do meio ambiente. O produtor rural, ele, se não é, ao menos deveria ser, a pessoa que mais tem que respeitar o meio ambiente. Porque
para a produção dele não depende só do trabalho, depende do clima, depende do solo. Então, se ele não tratar bem esse solo, ele não vai ter produção. Ele pode deixar esse solo degradando lá, no ano que vem não vai produzir nada. Então, a agricultura está intimamente ligado com o meio ambiente, porque preservar o solo, preservar as espécies nativas, evitar a degradação do solo é a garantia que ele vai continuar tendo a sua produção. Tá? E quais são os métodos que as pessoas utilizam, né, que os agricultores utilizam para preservar o meio ambiente? Então, o livro cita três aqui, a gente vai ver cada um deles. Então, primeiro, pessoal, rotação de cultura ou rotação de solos, tá? Essa é uma técnica que vem lá da Idade Média. Então, a ideia é a seguinte: eu pego um terreno, fraciono ele em três partes. Eu vou plantar culturas diferentes em cada uma dessas partes e uma eu vou deixar em repouso. Aí no outro ano, essa que estava em repouso vai receber uma cultura, essa que plantava uma cultura vai plantar outra e a outra vai ficar em repouso. Então observem aí, nós temos três campos, né? Campo 1, 2 e 3. Tem lá primeiro ano. Primeiro ano, na primeira fração a gente plantou cevada, na segunda trigo, na terceira a gente deixou em repouso. No segundo ano, primeira fração a gente deixou em repouso, na segunda plantamos cevada, na terceira trigo. No terceiro ano, primeira fração, plantação de trigo, segunda repouso, terceira cevada. Essa, pessoal, é uma forma da gente não esgotar o solo. Tá? Então você deixa o solo se recuperar, planta 2 anos seguidos, depois para, deixa recuperar um pouco, deixa receber nutriente, deixa criar um pouco de mato lá, para o solo se recuperar. Tá? Obviamente, isso na Idade Média era muito importante porque a gente não tinha os adubos químicos que nós temos hoje. Mas mesmo assim, é importante a gente não plantar só uma mesma coisa, porque esse solo vai ficando ácido, vai perdendo determinados nutrientes e recuperar esse solo depois é bastante complicado e bastante caro, tá bom? Vamos lá então. É, Curvas de nível, pessoal. Curvas de níveis ou terraceamento é uma maneira de você evitar que esse solo sofra erosão. Então, o que é a erosão? É o desgaste mecânico do solo. Então, cai a chuva, ela vai arrastando o solo para o rio. O que acontece? Quando você tem um relevo muito acidentado, muito escarpado, com declive, a ação da erosão é muito maior. E você não vai utilizar esse espaço para plantio, você vai deixar lá criando mato ou floresta? Talvez, o ideal era fazer isso. Mas como que você faz o aproveitamento desse tipo de solo com as curvas de nível? Então observe essa imagem. Estão vendo que ela forma uma espécie de escada? Isso é a curva de nível. Qual que é a ideia? Fazendo com que tenha essa escada, a chuva vem, ela não vai vir com toda a força, porque ela vai encontrar um degrau, vai escoar um pouquinho, vai descer, encontrar outro degrau, então ela nunca vai ter força o bastante para carregar porções e porções de solo para dentro do rio. Então isso evita a erosão. Tá? Aqui no norte do Paraná, chegando ali perto de Paranavaí, tem um monte de propriedade com erosão porque não fez a manutenção correta do solo. E como eu falei, recuperar isso depois, além de dar trabalho, é muito caro. Né? Então, evitando isso, faz curva de nível, faz terraceamento. Isso aqui, pessoal, é uma técnica bastante antiga também. Regiões onde tem montanha, por exemplo, os índios peruanos, plantavam na montanha desse jeito. Colocavam um punhado de pedra, fazendo um degrau, enchia de terra, conseguia plantar. Andava mais um pouquinho, um punhado de pedra para fazer um degrau, colocava a terra e plantava. Beleza? E por fim, nós temos também o plantio direto. O que é o plantio direto? Acho que vocês já ouviram falar em algum lugar, em programa de agronegócio no domingo de manhã, né? Plantio direto é uma maneira de você aproveitar essa palha, essa matéria orgânica que está no solo, que está em decomposição, que vai gerar novos nutrientes para esse solo, em uma nova planta. Por que isso aqui parece tão óbvio, né? Você vai
colhe a soja, colhe o milho, vai ficar aquele monte de palha no chão, você vai limpar a palha da propriedade inteira? Não. Mas em alguns lugares, o que que acontece? A planta, ela pega essa camada superficial de nutriente. Então, essa terra fica mais infértil e a terra de baixo ela está mais fértil. Então as pessoas passavam o arado para revolver essa terra, ou seja, a terra que está lá no fundo subir para cima. Mas no Brasil não, a gente tem um clima tropical, então essa matéria orgânica ela decompõe muito rápido e esse solo ele fica nutritivo. Então uma maneira de você manter a nutrição desse solo, manter a umidade, manter os níveis de oxigênio, de potássio e outros elementos, passou a colheitadeira, deixou aquela palha, deixa ela lá, não tira não. Inclusive, em alguns casos, eles estão passando a colheitadeira, plantando o mato em seguida, depois de um tempo planta a soja vai crescer mais, esse mato vai secar, porque não vai conseguir competir com a soja, e vai gerar essa palha também, mesmo quando a soja estiver grande. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abração e até mais.